Amados irmãos, vou conversar com ele porque eu prometi um presente, já falei para ele, prometi, eu tenho que cumprir, né? Eu já tinha trazido um presente para ele, né? Irmão, ele não pôde vir de manhã. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do cinto da verdade. Ainda vamos permanecer nesse tema, que é lá de Efésios, no capítulo 6, porque nós queremos trazer verdades de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a verdade, que nós temos que gravar no nosso coração. Então, no domingo passado, nós aprendemos que temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aprendemos que não devemos andar ansiosos. Aprendemos que temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar o inimigo, a retribuir o mal com o bem, a viver uma vida santa e agradável a Deus, a ser uma vida que esteja debaixo da direção de Deus. E para isso nós temos que cumprir essas verdades aqui que Jesus Cristo disse. Mas Jesus Cristo diz outras verdades que nós temos que guardar no nosso coração. E hoje eu quero falar no capítulo 7, dos versos 13 a 23. Eu falei domingo passado, espero que os irmãos tenham lido, porque esse texto é muito importante. Hoje nós vamos ter a primeira parte, no domingo que vem nós vamos ter a segunda parte desse texto que fala sobre dois caminhos e sobre falsos profetas. É uma coisa bem atual que nós temos que guardar no cinto da verdade. E a primeira coisa que nós vemos aqui no capítulo 7, dos versículos 13 e 14, falam assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que por ela entram, porque estreita e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que nela acertam. Então esse primeiro momento é para dizer o seguinte, meus irmãos, é uma verdade que Cristo está dizendo, que uns vão pela porta larga e vão para o inferno. Essa tem outra alternativa. E outros vão pela porta estreita, que é pelo caminho estreito, que é o caminho da salvação. São caminhos diferentes, que conduzem a lugares diferentes. Essa é a verdade. Quando alguém fala, não, no fim Deus é amor e vai salvar todo mundo, ele está chamando Jesus de mentiroso. Se algum pregador falar isso, está chamando Jesus de mentiroso, porque ele está falando que larga é a porta, o caminho que leva os homens à perdição, e estreito é o caminho da salvação. E Jesus fala, eu sou a porta. Então, meus amados irmãos, já tenham isso em mente. Há duas maneiras do homem ter a sua vida encerrada nesse mundo, ir para lugares diferentes. Um é para os céus, o outro é para o inferno. Quem é que toma essa decisão? Sou eu, enquanto estou vivo. Depois que morreu não tem mais jeito. Morreu, já morreu, ou foi para o céu ou foi para o inferno, porque é isso que a palavra de Deus diz. Quando a gente morre, ou a gente morreu para a vida eterna ou para a morte eterna. É decisão pessoal, e é o que Jesus está dizendo. Agora, é claro que nós nos preocupamos com aqueles que estão ao nosso lado para levá-los para o caminho da salvação. Isso é natural, mas eu tenho também que me preocupar de eu estar no caminho da salvação, que é um caminho estreito. Eu tenho que abandonar muitas coisas desse mundo. Eu tenho que deixar o pecado, as coisas erradas, e ver uma vida de integridade, ser uma vida que esteja sendo agradável a Deus. Eu gosto muito do versículo que Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. O que é um bom perfume? É algo que é agradável. Então o nosso viver sobe até a presença de Deus como um bom perfume, o bom perfume de Cristo. Então se alguém falar sobre essa, isso não existe, você fala, olha, tem uma parábola que Jesus cantou sobre o rico e Lázaro. O rico vivia aqui uma vida regalada, pensava nas coisas e tal, do mundo e tudo, e Lázaro estava lá sofrendo e tal, e ele não dava nenhuma atenção. Lázaro era um homem doente, um homem sofrido, e disse que os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. E diz que eles se viam. E o rico falava assim: Senhor, pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui
seu destino já está traçado. Então ele fala: bom, já que eu não posso resolver o meu problema, manda alguém ressuscitar e ir lá e falar com meus parentes para que eles não venham a estar no lugar onde eu estou. Ele falou: mas já existe a palavra e os profetas, portanto o caminho já está orientado e traçado, é só ouvir o que diz a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, atentem em ouvir a palavra de Deus. Agora prestem atenção numa coisa: depois de Jesus falar sobre esses dois caminhos, ele vai falar sobre os falsos profetas. Se ele está falando de falso profeta, é porque tem falso profeta. Se ele está falando de falso profeta, é porque eles estão verdadeiramente nesse mundo e querem ensinar as coisas erradas, dizendo que são de Deus. O falso profeta quem é? É aquele que fala das coisas que são contrárias ao que ensina a palavra de Deus, mas ele fala em nome de Deus. Então aqui Jesus começa a nos orientar o seguinte: olha só, versículo 13, 15: acautelai-vos de quem? Dos falsos profetas. O que é ser acautelar? É uma pessoa que ela é precavida, ela é prudente, quer dizer, ela não é levada por qualquer coisa, por qualquer situação, por qualquer movimento. Ela é uma pessoa que ela está em tudo sendo uma pessoa precavida. Ela quer então olhar, analisar e falar: peraí, deixa eu ver se isso corresponde à palavra de Deus, deixa eu ver se isso é de acordo com a palavra de Deus, porque existe o falso profeta, fala em nome de Deus, mas não vem de Deus. E nós vamos ver que Jesus fala isso. Mas como é que o falso profeta se apresenta? Diz aqui o texto assim: o falso profeta se apresenta disfarçado de ovelha. Ele não vai falar para você assim: olha, se você fizer tal coisa, você vai para o inferno. Olha, se você fizer tal coisa, você vai desagradar a Deus. Olha, se você desobedecer os seus pais, você vai desagradar a Deus. Ele vai falar: não, tem modernidades, tem coisas aí. Então às vezes você precisa ver, e muitas vezes seus pais estão errados, muitas vezes o pastor está errado, muitas vezes a igreja está errada. Você vê como tem pessoas que falam mal da igreja? Já notaram? A pessoa sai da igreja e fala: não, fala mal da igreja. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Esses são os falsos profetas, querem tirar as pessoas da igreja. E eles se apresentam como se eles fossem ovelhas. Eles falam assim: eu quero o seu bem. Quando a serpente chegou para Ana e para Eva, o que ele falou? Não, Eva, não é assim como Deus disse. Se você comer do fruto, você será igual a Deus, você viverá eternamente. Olha só, então a Eva foi atrás, comeu, olha o que aconteceu. Agora, se a serpente tivesse falado assim para ela: Eva, você comer aqui, você vai morrer? Opa, não quero. Mas por que ela não falou não quero? Porque ela não conhecia? É claro que ela conhecia. Porque Deus falou: quando comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E ela respondeu para a serpente, mas ao invés dela responder e manter um padrão, ela ouviu e olhou para o fruto, era agradável aos olhos, aos ouvidos, ao sabor, e acabou desobedecendo. Então cuidado, meus amados irmãos, como vem essa mensagem? Diz assim que ele vem disfarçado de ovelha. O diabo, quando foi tentar Jesus, ele não chegou desafiando Jesus no sentido de colocar Jesus numa situação difícil. Ele falou assim: você é o Filho de Deus, não é? Realmente. Então mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus poderia fazê-lo. Ele era o Filho de Deus, ele é Deus. Ele poderia fazer. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Quer dizer, eu não vou te obedecer, eu confio em Deus e espero que Ele sabe do que eu necessito, e Ele vai providenciar. O que aconteceu no fim? Vieram os anjos e o serviram. Ele respondeu com a palavra de Deus. Quando a gente estudar sobre a palavra de Deus, a gente vai falar bem mais a fundo sobre esse texto. Mas ele falou assim também: mas se você é o Filho de Deus mesmo, né? Eu vou te dar todos os bens da terra se você subir lá naquele monte e se atirar para baixo. Aí o que ele responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os bens da terra.
Jesus responde: não adorarás a outros senão ao Senhor teu Deus, e a Ele prestarás culto. E diz que o diabo o abandonou. Então o diabo foi e falou que coisas que Jesus poderia fazer, mas ele não ouviu a voz do diabo. Se não visse, ele não estava ouvindo e confiando em Deus. E há muitos hoje que falam isso, que você tem que ouvir e fazer aquilo que sente. O que você sente no seu coração? E faça. Não é assim, é o que o Espírito Santo diz no seu coração. E diz que por trás eles são lobos. Eles se apresentam como lobos. Eles são cordeiros na aparência, mas por dentro são lobos. Quer dizer, eles não apresentam como eles são. Jesus se apresentava: eu sou aquele que foi enviado por Deus, o ungido de Deus. Jesus se apresentava. Quando queriam dar a ele: você vai ser o rei dos judeus? Ele: não quero ser o rei dos judeus. O pessoal queria coroá-los, ele lá e fugiu, porque ele não queria ser o rei aqui na terra. Ele queria ser proclamado o reino de Deus, o reinado de Deus, com vidas transformadas e vidas salvas. Então Jesus se apresentava para trazer uma mensagem de salvação e de vida eterna. Então ele fala: cuidado com os falsos profetas. Então a primeira coisa que você tem que pôr no seu cinto aí, tem falso profeta. Agora, como é que eu vou conhecer o falso profeta? Se você olhar lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 10, tem um dom lá que diz assim: discernimento de espírito. O que isso quer dizer? Você ouve uma mensagem e você fala: apesar daquele homem estar falando em nome de Deus e das coisas de Deus, ele não é um instrumento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: ainda que um anjo desça do céu e fale um evangelho diferente do que você tem ensinado, seja anátema, seja maldito. Já pensou se aparecer um anjo do céu aqui? Todo mundo vai ficar maravilhado. Aí você vai falar assim: olha, não é bem assim. Você não vai ser salvo só se por Jesus Cristo. Tem outras formas também, tem outras maneiras. Não é aí. Aí ele fala assim: se alguém falar outra coisa que não seja o que nós ensinamos, que seja maldito, não aceite. Então, meus amados irmãos, é para nós estarmos precavidos. Acautelai-vos, esteja precavido, esteja alerta. Agora, como é que eu vou estar alerta? Diz aqui, Jesus diz assim: pelos frutos os conhecereis. Ele vai fazer uma ilustração. Ele fala assim: colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Então ele fala assim: primeira coisa que você tem que notar, quando você vai buscar uma árvore, uma figueira, você quer colher o que lá? Figos, maçã, não vai dar. Agora, se vocês querem colher maçã, você não pode ir na figueira, você tem que ir na macieira. Então ele está falando o seguinte: que cada árvore produz o seu fruto específico. Por isso ele diz assim: que toda árvore, versículo 17, produz bons frutos. A árvore que produz bons frutos, eu vos escolhi para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aqui diz Jesus: nós temos que dar frutos, e frutos que venham a engrandecer o nome de Deus. Então ele fala: toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. Tem a árvore má. Você sabe que tem frutos que você não pode comer, ou coisas que você não pode comer, que te fazem mal, levam até a morte, e é da natureza, mas você tem que saber, senão você vai colher e vai comer aquilo e você vai morrer. Então você tem que saber, conhecer. Assim como você conhece: essa árvore é boa, essa árvore não é boa, você vai falar: esse daqui está pregando a palavra de Deus, esse daqui está falando em nome de Deus, mas é falso, é mau, é um erro. O fruto dele não é um fruto que alimenta, mas é um fruto mau, traz coisas ruins. E ele está falando isso para que eu seja uma pessoa que esteja observando, que esteja alerta, que esteja atento. Então ele fala assim: que nós devemos estar firmes, porque a árvore boa só produz bons frutos, e a árvore má só produz maus frutos. Não há como haver a inversão: a árvore boa produzir frutos maus. Então aquele que está fiel à palavra de Deus, ele vai só te ensinar coisas da palavra de Deus, do reino de Deus, e coisas que edificam. Aqueles que não está, ele vai te falar coisas que são contrárias à palavra de Deus muitas vezes, até usando de subsídios. Quem nunca ouviu falar aqui sobre pessoas e igrejas que falam que se você pode ter mais de uma mulher, porque na Bíblia fala que
Salomão teve 800 mulheres. Quem já não viu esse ensino? Quem já não viu essa? Tem igrejas que praticam isso. Falando, não, mas Jesus falou do homem e uma mulher. Então, o homem não pode ter várias mulheres. A Bíblia não ensina isso. Quando aquilo era feito culturalmente, é errado. Então, eu preciso saber disso. Nós precisamos estar alerta quanto a isso, quanto às coisas que são ensinadas. Quando daqui já não importa, né, se você vai na igreja tal, na igreja tal ou na igreja tal. O que importa é que você está buscando a Deus. Isso não é verdade. Você vai numa igreja onde é pregado que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, e somente através dele nós temos salvação. Você não vai numa igreja onde ensina que se você contribuir, você estará salvo, Deus vai estar te agradando. Se você fizer isso, Deus vai estar te agradando e Ele vai te levar para o céu. Se você der isso, nós vamos orar e Deus vai te dar mais fé. Não pode ir numa igreja que ensina coisas erradas. Por quê? Porque nós temos que ter discernimento espiritual. E o texto está falando aqui, e ele fala assim, que nós devemos olhar pelos frutos os conhecerei. Sabe, meus amados irmãos, quando alguém fala em nome de Deus, você não pode olhar só a fala dele, só o jeito dele, ou o que ele transmite, mas você tem que olhar a vida dele. Quando a Bíblia fala assim, quem quer ser presbítero, ele tem que ter bom testemunho dos de fora. Ele tem que ter uma vida que seja bons testemunhos dos de fora, uma vida que dê testemunho, uma vida que segue a palavra de Deus. Você não fala, eu gosto do pastor Gilberto, ele é agradável, ele ora pela gente e tal, mas como é que é o Gilberto em casa? Como é que é a vida dele? Ele trata bem a mulher, ele trata bem as pessoas ao redor dele, ele é realmente uma vida consagrada, o que ele fala, ele pratica. Porque, meus amados irmãos, se nós não olharmos isso, nós seremos enganados apenas pelas palavras. Tem pessoas que gostam de ouvir só palavras, tragam prazer aos ouvidos. Por exemplo, nós vemos que as pessoas não gostam quando você fala assim, você está em pecado, você tem que se arrepender, você tem que mudar de vida. O que as pessoas querem ouvir? Que Deus te ama, que Deus quer te abençoar, que Deus quer te dar isso, quer te dar aquilo outro. Não, nós temos que, as pessoas muitas vezes querem ouvir aquilo que é agradável aos seus ouvidos, e não aquilo que o incomoda. Por isso que João Batista não gostava deles lá, o pessoal lá e mandou decepar a cabeça dele, porque ele falava que era errada a vida que estava vivendo lá. E por falar isso, o homem está vivendo uma vida errada, ele perdeu a sua cabeça. Denunciar o pecado é um problema sério, porque as pessoas não gostam. As pessoas gostam só de ouvir coisas boas, e pregadores que falam coisas boas, agradáveis. Você pode notar, você abre a televisão, não, você vê as pregações, é tudo agradável, é puro, é bênção, é testemunho. Depois que eu vim nessa igreja, minha vida melhorou, minha vida, eu ganhei isso, ganhei aquilo, uma série de coisas. Você não vê ninguém falar, depois que eu vim nessa igreja, eu me reconheci pecador e minha vida mudou. Porque isso não é agradável. As pessoas não querem mudança de vida, eles querem um Deus que se submeta ao seu querer e à sua vontade. Prestem atenção nisso, meus irmãos. E olha o que o texto continua dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Eu conheço pessoas que a liderança comete erros, pecados, e eles continuam seguindo. Conheço. Eu já vi pessoas falando, não, mas ele fez isso, mas ele é um ungido de Deus. Não, ungido de Deus não pode pecar e viver uma vida assim. Ele tem que viver uma vida reta, principalmente quando se descobre, depois, quando há uma denúncia. Já viram isso? De repente você fica sabendo de algumas coisas. Apareceu aí na televisão, e aparece sempre. Algumas irmãs, não, aquele falava também, a multidão chorava, a pessoa caía no chão, e derramava lágrimas, não sei o que, uma série, e a pessoa vivia uma vida dupla. Por isso é que a gente tem que prestar atenção, irmãos, buscar a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo, para não sermos enganados, porque vem pessoas querendo nos enganar, e como diz, falsos profetas. E olha o que eles falam aqui, ó, versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não é porque a pessoa fala, eu sou de Jesus Cristo, Jesus
Senhor, Deus, eu amo a Deus, uma série de coisas, que a pessoa está sendo sincera. Você quer saber quando uma pessoa é de Deus verdadeiramente? É quando você coloca ela contra a parede. Fala assim: como é que é a sua vida? O que você faz? Você pregou isso e eu não concordo. Qual é a reação da pessoa? Eu conheço lugares onde eles falam assim: ó, aqui na igreja é assim, se você quiser é assim. Eu conheço pessoas que começaram a questionar o uso que a igreja fazia do dinheiro, como o pastor usava o dinheiro e a liderança. Tem igrejas assim, né? Quando o pastor é que manda, e ó, falou: ó, aqui você tem só que contribuir, o que nós fazemos é o que nós queremos. Aí você tem que falar: nossa, mas é assim, então não há transparência, as coisas não são claras, as coisas não são para as pessoas verem. E é necessário isso em tudo: transparência, vivência, coisas de Deus. Nós vimos há pouco tempo ali um pastor conhecido pedindo oferta para que ele comprasse um jato. Olha só, meus amados irmãos, tem pessoas simples na igreja, nas igrejas, que não tem nem o seu carrinho, que vai de ônibus, e ele quer comprar um jato. Alguma coisa está errado, alguma coisa não está certa. Esse mesmo pastor que é famoso mostra uma fita dele onde ele está falando um monte de palavrão. Aí depois ele vem se desculpar e fala: realmente e tal. Mas se nunca tivesse aparecido aquela fita, ele continuaria falando palavrão. Notaram como a gente tem que olhar essas coisas? Agora, se você olhar e falar: não, mas a igreja dele está cheia, olha, isso não quer dizer nada. O que realmente Deus procura, como já falamos, é adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não adorem as pessoas, enalteçam as pessoas. E nós precisamos abrir os olhos, eu preciso abrir os olhos. Eu não posso cair nesse erro, eu não posso ter uma vida dura. Por isso é que eu falo: irmão, vocês olharem para mim e falam: o que o pastor Gilberto está falando é sério? É verdadeiro? É dentro da palavra de Deus? Por quê? Porque eu preciso ser também colocado numa situação em que os irmãos têm que fazer um exame do pastor. O que o pastor ensina é verdadeiro. Ou chega primeiro e fala: o pastor Gilberto está falando, o Valber, o Mário, o William, o João, o pastor falou lá, está na Bíblia. É claro, irmãos, isso significa o quê? Que nós estamos dispostos a aprender e a caminharmos juntos. Agora, quando a gente fala isso, é porque o que eu desejo como pastor é servir os irmãos, é ser ajuda para os irmãos, para que quando eu estiver na presença de Deus, ele possa falar assim: muito bem, servo bom e fiel, mas o que eu mais tenho temor na minha vida, quando eu for chegar na presença de Deus, eu tenho temor do que os homens falam de mim, de mentiras, ou de fama, ou falam coisas. Isso eu não tenho, isso não me machuca. O que vai me machucar é se aquele dia eu chegar lá e Jesus fala assim: servo mau e negligente. Ou ele fala: muito bem, servo bom e fiel. Isso é que me preocupa. Então eu quero ver cada vez mais uma vida que esteja agradando ao meu Deus, e não falar da boca para fora. Jesus falou isso: aquele povo louva-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já falamos domingo de manhã sobre o jogo do Brasil, onde o jogo do Brasil era mais importante do que estar na igreja. Igrejas abriram os seus templos, os seus lugares, para passar o telão para a pessoa assistir o jogo. Que igreja é essa? Que pastor é esse que ensina isso? Isso é idolatria. Eu vou trocar um jogo de futebol por cultuar a Deus? Olha só que absurdo. Mas nós vemos pessoas que falam: não, realmente é assim. E o pastor foi tão legal, ele... aí você veio assistir o jogo do Brasil aqui, e o Brasil perdeu. Você vai cultuar a Deus como? Puxa, o Brasil perdeu, está fora da Copa. Você vai estar prestando atenção no culto, no louvor? Não vai estar nada. Ou então o Brasil ganhou. O Brasil ganhou, vou agradecer a Deus. Mas você vai estar lembrando do que? Da vitória. Quando será o próximo jogo? Olha só, irmão, é isso que nós vivemos. E nós temos que pensar o que tem valor na nossa vida, o que tem prioridade na nossa vida. Porque a gente fala: a idolatria fora,
Mas é uma idolatria quando eu troco o time de futebol para virar igreja, deixa eu ver, virar igreja para ter um time de futebol que não me leva a nada e não me traz nada de bom. Apenas é um jogo de futebol, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Então, irmãos, muitas vezes Jesus é Senhor da nossa vida quando nós queremos. Quando eu não quero, eu falo, Senhor Jesus, agora eu quero ver o jogo da seleção, tá bom? Então agora o Senhor Senhor Jesus, agora eu quero ir na festa de aniversário do Senhor Jesus, agora eu vou estar. E a gente vai colocando. E isso acontece muito. Irmãos, nós temos que abrir os olhos, porque tem gente que fala assim, tá bom, você não foi na igreja por causa do João, mas você veio aqui comigo, você por causa disso, e começa então, aí você começa a se acostumar. Irmãos, quando a gente fala de chamar Jesus de Senhor, significa que eu tenho que obedecer. Por isso é que quando diz assim, Senhor, Senhor, se eu não fizer a segunda parte, Ele não é meu Senhor. Porque Ele é que fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Lembra que eu falei, eu não nego me trabalhar em nada? Por quê? Porque se eu chamo Jesus de Senhor, Ele me chamou, conta comigo, pode contar, Senhor, estou preparado, estou aí. Agora, irmãos, quer ver eu ficar triste? É quando vai ter uma eleição, aí fala, será que não votasse em mim? Deus, tenha misericórdia. Quem que está falando é Deus ou eu que está falando, não vota em mim? Sou eu, não é Deus. Essa é uma realidade. Eu já vi pessoas falarem assim, não, mas eu não estou preparado. Ora, ninguém está preparado. Quando eu fui para o seminário, eu não estava preparado, mas eu falei, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, irmãos, ser do Senhor Jesus é algo muito sério, não é brincadeira, não. Não é isso de que a igreja é um local onde é um dos locais que eu vou quando eu não tenho outro local mais importante para ele. Igreja é coisa séria, porque é lugar onde diz assim, e a Bíblia fala isso, né? Quão bom e quão só é que os irmãos estejam em união, ali o Senhor está presente. Não adianta falar, não, eu vou lá, vou fazer em casa, vou fazer meu culto aqui. Isso tem que acontecer, mas Deus está presente quando os irmãos vivem em união. Eu não posso fugir disso, senão eu não estou ajudando os irmãos que não estão participando desta união. Eu estou ensinando errado. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmãos, isso também pesa nos meus ombros. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho contado para os irmãos da minha experiência, aqui na igreja mesmo. Vim aqui com ele só para vir um domingo por mês. Aí, conversando com o conselho, Deus falou, Gilberto, eu não quero que você venha um domingo por mês. Fui convidado um domingo por mês, né? Mas aí Deus falou, Gilberto, ele te convidou um domingo por mês, você vai falar com você, não quero que você vá todo domingo. Eu falei, opa! Deus, e eu não pretendia, viu, irmãos? Ir todo domingo. Sou sincero, eu vou lá para ajudar e tal. Mas aí Deus falou, eles estão pensando em você, Gilberto, e eu quero que você vá lá. Opa! O Senhor falou, eu obedeço. Agora você fala, não, Senhor, uma vez por mês só está bom. Aí o que eu estaria fazendo? Questionando Deus. Ele falou, você é meu servo? Eu mando na sua vida ou não? Isso é muito sério, irmão. Por isso é que eu gosto desta palavra. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Jesus é meu Salvador, mas Ele é o teu Senhor. Jesus transformou o meu viver, mas transformou mesmo. Quando nós cantamos aqui, Espírito, né? Transforma o meu viver, o meu caminhar, o meu andar, transforma o mesmo. Isso é muito sério, irmãos. Se eu não amasse os irmãos, eu não chamaria a atenção dos irmãos para isso que é maravilhoso. Eu falaria, irmãos, cada um faz como achar melhor, mas eu quero bem, eu amo os irmãos. Eu não me preocuparei com os irmãos como eu me preocupo. Por isso é que eu estava falando, eu preciso estar orientando aqueles que o Senhor me deu como responsável, para que eu possa guiá-los no caminho de Jesus, a águas verdejantes, a passos verdejantes e a águas cristalinas. Por isso que eu nunca digo não para fazer a obra do Senhor.
Quem diz não, nunca cresce. Você nunca cresce, espiritualmente falando. E Deus quer que você cresça. Lembram lá que nós falamos já sobre Jonas? Não aceitando a orientação de Deus, ele foi afundando. Eu já falei para alguns irmãos, às vezes a gente fala assim: irmão, que nem o presbítero William pediu oração. Fico triste, pobre, no meu coração. Fico triste quando pede oração e o irmão Walter ora. Não por ele, mas porque nós somos 30 pessoas. Será que não tem mais irmãos que queiram orar? Devia ser o primeiro. Outro dia eu fui na casa do irmão, na casa do Walter da minha, pedi para o irmão orar depois, e eu orei, porque ninguém orou. Então eu fico pensando, nossa, mas nós estamos querendo ter essa comunhão, estamos firmes. Agora, se nós não realmente temos o Senhor de verdade, de fato, mas apenas por palavras, como é que nós vamos realmente estar ansiosos e desejosos dessas coisas? Por isso é que eu falo para os irmãos, seja o primeiro. William pediu para orar, eu vou orar. O outro, eu também, aí dois começam a orar, que maravilha, né? Ele fala, ó, vamos um de cada vez. Dois começaram a orar, que bênção. Mas não é pobre, não deixa de orar não, viu? Tá? Mas, ó, fico triste quando às vezes eu falo assim, irmão, orar, pastor, eu não tenho como orar. Você está quantos anos na igreja? Se você for no médico e falar assim para o médico, o médico falar, o médico perguntar, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui. Fazer o quê? Me consultar. O que você tem? Ah, não sei direito. Bom, e o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor me dê um remédio. Mas que remédio? Há um remédio que tira a minha dor. Mas a dor aonde? Eu não sei, às vezes é aqui, às vezes é acolá. O que o médico vai falar? Se você não sabe como explicar o que está acontecendo com você, para ele falar, você tem que tomar esse remédio, você vai ter que fazer esse exame, ou você vai ter que fazer isso ou aquilo, né? E aí o médico fala, vou te dar esse remédio aqui, aí você pergunta, para que serve? Ele fala, eu também não sei para que serve. E você fala, eu não sei. Para Deus também, mas eu não sei como orar. Puxa vida, chegar, Senhor, olha, estou dentro de ti, agradeço pela salvação, quero orar pelo meu irmão, quero orar pela minha vida, pelo meu familiar, está fazendo isso ou aquilo. É tão simples. Agradecer pelo alimento, pelo dia, tão simples. Porque orar é conversar com alguém que te ama e realmente cuidou de você e da sua vida. Por isso é que quando os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a orar, Jesus não falou assim, não, vocês não precisam orar não, deixa que eu ore. Não, vocês devem orar assim, quando for orar, ore em secreto, quando for orar em público, tem oração, é assim. E isso faz com que nós estejamos crescendo no conhecimento de Deus e aprendendo de Deus. E eu não quero ser um falso profeta, eu quero ser uma pessoa que ensine. Agora o texto começa a falar de uma coisa mais importante ainda que eu queria que os irmãos pensassem. Diz assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. Então naquele dia, a Bíblia fala que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, não é isso? E cada um vai dar contas de si mesmo, é o que a Bíblia diz. E muitos dirão naquele dia, porventura não temos profetizado o teu nome? Hoje é muito profecia. Leiam Mateus 24, que nós vamos conversar domingo que vem sobre as profecias e os milagres que nós vemos aí nos nossos dias. E nós vamos ver como tem muita coisa que não é feita em nome de Deus. E o diabo tem poder, viu, irmãos? E a Bíblia fala isso, e Jesus vai falar isso, que o inimigo virá com prodígios e milagres, se possível, para enganar até os escolhidos. É só ver Mateus 24, olhe lá, leia e depois domingo você fala para mim, não, pastor, o que você falou não é verdade. Então acontecem prodígios e milagres até para nos enganar. Por isso Jesus diz assim para essas pessoas, Senhor, porventura não profetizamos, não expelimos demônios. Eu falei para os irmãos já, eu tenho um colega que frequenta a Universal, de repente ele estava olhando lá no celular, um pastor entrevistando um demônio da Universal. Aí eu falava, quem é você? Ele falava, eu sou da região tal. E o que você faz? Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu perguntei para ele, mas por que tem isso? Ele falou, não, é para mostrar que existe. Eu falei, ué, mas a Bíblia fala que existe.
potestade, demônio. A Bíblia fala. Agora, quem é que vai querer pegar uma pessoa endemoniada, marcar uma entrevista e o demônio vai responder e depois vai complicar? Isso aí é para quê? É só para dizer, está vendo, o demônio vem aqui e ele se subordina a nós. Olha, quer dizer, eu preciso criar coisas que estejam magnetizando o coração das pessoas. Eu falei, isso daí não precisa. Ele tiver estar dando entrevista e falar aqui, olha, nós estamos falando aqui sobre um homem que chamava-se Paulo, um homem chamado Pedro, uma mulher chamada Maria. Essas coisas que ele tem que falar. Essa semana eu mandei um vídeo para minha irmã, ela falou, mentira, você está falando, então eu vou te mandar o vídeo. Eu falei que o Edir Macedo estava falando que todos os membros da Universal são devedores a ele. E ele diz assim, vocês são devedores a mim, porque depois que vocês entraram na igreja, vocês enriqueceram, e vocês têm o resto da vida, essa dívida comigo. Se você quiser, depois eu mando para você esse vídeo que ele fala. Não é um ouvir, quando eu falo as coisas aqui, é que eu... Então, olha, isso é um absurdo. Mas tem muitas pessoas que falam realmente, e fazem isso, e vão atrás. Agora, olha só. Não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres. Tem gente que fala assim, nós fomos naquela igreja e aconteceu milagre. Quantas vezes você já ouviu milagre que a pessoa está na cadeira de rodas e andar? Se for ver, todos esses movimentos místicos aparecem assim. Eu conheci, quando eu falei que era pastor, você é da igreja que contrata pessoas para encenar milagres? Como assim? Não, porque nós somos contratados pela igreja tal, então para ensinar. E eu vi uma pessoa que frequentava a terceira igreja, ela não era cristã, nós frequentávamos, nos ajudávamos, e vi um vídeo dela dizendo que ela era muda e surda, e que ela foi dar testemunho que depois que o pastor fez a oração, ela passou a falar e a ouvir, e era tudo mentira. Então cuidado. As coisas que acontecem nem sempre são verdadeiras, mas é necessário que você esteja sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque muitos dirão, e olha o que Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Então, acontecer essas coisas não significa que vem de Deus, não recebeu a aprovação de Deus, não recebeu a aprovação de Deus, não comprova que foram usados por... Se eu fizer uma pessoa aqui andar, mesmo que ele seja um paralítico, não significa que pode ser de Deus, pode ser também do inimigo. Agora eu tenho que ter discernimento, eu tenho que saber. O pastor Gilberto fez e orou, mas a vida dele é isso? Ou fizeram para enganar, ou eu fiz isso para dizer, está vendo? Deus é comigo, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu faço milagres. Quem é engrandecido é a pessoa. Por isso é que nós vemos hoje que a maioria dos programas de televisão é apresentar coisas boas que acontecem nas igrejas, sempre coisas que envolvem dinheiro, ou aquela curas, essas coisas todas. O Deus está me mandando uma profecia para você, essas coisas todas que as pessoas ficam magnetizadas por isso, e aí as pessoas ficam com a sua mente cauterizada. Preste atenção no que é falado. Tenha o cinto da verdade, a verdade é Jesus Cristo, e Ele está falando que isso vai acontecer, e Ele vai dizer para aquelas pessoas, taxativamente, nunca vos conheci. Olha, irmãos, como é sério. Então, quando nós seguimos homens, pessoas, nós podemos naquele dia ouvir do Senhor Jesus, nunca te conheci, Gilberto. Por isso é que o alerta de Jesus é importante, principalmente para os nossos dias, principalmente quando nós vemos coisas acontecendo que parecem que vêm que são de Deus, mas nós temos que ter um olhar crítico, e quando eu falo crítico, não é olhar crítico de falar isso está errado, mas é de saber se é Deus realmente quem está atuando, ou que Espírito está usando aquela pessoa. Isso é sério, meus amados irmãos. Por isso é que quando a Bíblia fala aqui que nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas, é que Jesus fala assim, cuidado para que ninguém vos engane. O propósito de Jesus é que as pessoas
não sejam enganadas. Meu propósito aqui é trazer a palavra de Deus para que você não seja enganado, para que você viva uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as verdades de Jesus, e não pelo que vai agora, porque virá pessoas que quererão te levar por um caminho que não é o caminho de Deus. Então, olha, não adianta, mesmo que aconteçam milagres, não significam que vem de Deus. É o que Jesus está falando. Muitos vão profetizar, falar coisas, não significa que vem de Deus. Muitos dirão, expeliram os demônios, não significa que foram expelidos através do poder de Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com estas coisas. Por isso que nós temos que ser vigilantes. Jesus fala, vigiar e orar, para que ninguém nos engane. E meus amados irmãos, quando é que nós não seremos enganados? Quando nós estamos firmes e alicerçados na verdade que é a palavra de Deus. Agora eu queria desafiar você a ler o capítulo 24 de Mateus. Leia, meu amado irmão, para você entender que é o complemento do que nós estamos falando, para que você possa entender o que é que nós queremos, o que o pastor Gilberto quer para você, para a sua família, para aqueles que ele ama, que é guiar no caminho de Deus. Então leiam, por favor, leia o capítulo 24 de Mateus. Vamos conversar sobre esse texto no próximo domingo e vamos ouvir novamente Jesus falar. Não sou eu que estou falando que há falsos profetas, é a palavra de Deus, é Jesus falando. Então nós vamos ver como é que Jesus nos ensina a olhar estas coisas e não sermos levados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer coisa que queira nos afastar da verdade que é Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe e que nós sejamos orientados pelo Espírito Santo para vivermos essa palavra verdadeira e fiel, que é confiarmos no Senhor e nas palavras do Senhor Jesus, porque confiando nele nós jamais seremos enganados ou direcionados para longe do seu caminho, da sua verdade e da sua vida, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus assim nos abençoe.